Então vou falar um pouquinho sobre testes diagnósticos que são realizados para a detecção então da doença de Algesk. Podem ser realizadas coletas de swabs nasais, fluido orofaríngeo e biópsias de tonsilas de suínos vivos. Aqui a gente tem uma imagem então do animal recebendo uma coleta de swab nasal. Ainda podem ser coletados cérebros, baço e pulmões, que são considerados órgãos de eleição para a necrópsia, na qual estes são encaminhados, refrigerados para o laboratório que vai fazer a análise desses órgãos. Então, chegando no laboratório, os materiais coletados eles podem passar por ensaios de imunofluorescência, que detectam antígenos virais em amostras teciduais, e também detectam os antígenos virais em swabs, nos swabs nasais que foram coletados. Acontecem ensaios de imunohistoquímica e também o PCR, que identifica ácidos nucleicos virais, secreções e amostras teciduais. Testes sorológicos incluem a neutralização viral, a aglutinação do látex e o mais utilizado então para a detecção ou a confirmação do vírus é o ELISA, na qual eles distinguem suínos infectados ou não infectados, mesmo eles tendo recebido, os animais terem recebido a vacina. Ainda pode ser utilizado sangue, leite ou exudato muscular para uma melhor eficácia do diagnóstico. Tratamento então, não existe tratamento específico para a doença de Algesk, só que o que muitas vezes é realizado é um tratamento de suporte para evitar infecções secundárias. Então são utilizados antibióticos anti-inflamatórios para evitar justamente essas infecções secundárias. O controle então ele se dá por ser uma doença de notificação obrigatória. Assim que for notificado, a propriedade for notificada, ela deve ser avisada imediatamente pelo produtor ou pelo veterinário responsável. Ela deve ser feita de forma presencial na SIDASC, ou pode ser mandado um e-mail ou até feita uma ligação telefônica, ou ainda pelo sistema novo de enfermidades que é o Sysbravet. Então deve ser notificado imediatamente para se tomar os seguintes procedimentos. Após a notificação, então, o médico veterinário oficial da SIDASC chega no estabelecimento de criação e ele tem 12 horas para fazer a investigação dessa área de estabelecimento. Esse estabelecimento deve ser imediatamente interditado. Aqui eu botei se houver a confirmação, mas mesmo assim, sem houver a confirmação, ele mesmo assim deve ser interditado. E adota-se medidas para o saneamento, justamente para impedir a disseminação do vírus para outras instalações. Lembrando ainda que instalações no raio de 5 km dessa propriedade devem ser investigadas, e também as propriedades que tiveram contato anterior de 30 dias com essa propriedade, seja com compra e venda de animais ou caminhão de transporte de ração, elas devem ser investigadas também. Aqui só uma tabela mostrando a coleta de amostras de animais em relação à quantidade dos animais que tem na granja. Se o rebanho for composto de 1 a 25 animais, todos devem ser coletados, e assim por diante na tabela. Animais com mais de 1.200, a quantidade de animais, deve ser feito então 59 coletas desses animais. Então existem estratégias de saneamento, para a eradicação, na qual ela compreende os 3 mais usados são despolvamento imediato, o gradual e a eradicação por sorologia. Cada uma vai depender do seu uso de acordo com o plano estadual que existe no estado. O despolvamento imediato ele consiste em fazer toda a retirada de todos os animais existentes na granja. Eles devem ser sacrificados e mandados ao abate sanitário. Independentemente do estado do animal, do estado fisiológico das fêmeas do plantel, ou se for animais de engorda. O embarque desses suínos eles devem ser acompanhados por um veterinário oficial, e após o embarque esse veterinário lacrará o caminhão da forma que será identificado então com uma doença de notificação. A instalação deve ter 30 dias de vazio sanitário, e claro, ser feita uma desinfecção antes.
e o abatedouro desses animais, o abatedouro que pode fazer esse abate, ele deve ser reconhecido pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O despovamento gradual ele consiste em ir removendo animais infectados até 90 dias, então os inicialmente infectados eles vão sendo eliminados. E pode ser vacinados os animais se eles estiverem com mais de 7 dias de idade, pode tentar ser feita a vacina ainda. O abate sanitário, tanto de fêmeas não gestantes como gestantes e leitões de reposição, ele é feito. Se tiver machos reprodutores, eles devem ser castrados ou encaminhados ao abate. E fêmeas em lactação, elas devem aguardar então o desmame dos leitões e após isso devem ser encaminhadas ao abate. Fêmeas gestantes com mais de 60 dias, elas devem aguardar o parto e depois de parir elas também são encaminhadas ao abate. E leitões em maternidade e creche, eles quando atingirem 23 kg de peso vivo, eles depois são encaminhados ao abate. Também nesse despovoamento, o embarque dos animais deve ser acompanhado por um médico veterinário oficial e após isso ele vai botar um lacre no caminhão também. Ainda deve ser feita uma desinfecção e vazio sanitário dessas instalações, que começam a valer quando o último animal for retirado da instalação. E o abate sanitário também só pode ser, ele só é considerado por abatedouros que eles estão registrados no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. A erradicação por sorologia ela compreende em ir eliminando aos poucos os animais, na qual é feita sorologia de animais e se eles forem positivos para o vírus, eles vão ter uma eliminação gradual do plantel. Os animais devem ser encaminhados para sacrifício no abate sanitário. Também só pode ser feito vacinas em rebanho maior que 7 dias e 30 dias após a primeira sorologia é feita outra para ver se mais animais estão infectados. Se existir mais animais infectados, eles são encaminhados ao abate. Em 60 dias repete-se a sorologia em 100% do plantel. Se caso essas duas sorologias tiverem resultado negativo, a criação ela continua normal até o fim do seu ciclo. Mesma coisa que os outros, o abate sanitário deve ser efetuado somente por abatedouros que estão registrados no Sistema Brasileiro de Inspeção. Quando as granjas então que apresentaram resultado negativo, elas tiveram os testes negativos, então só podem ser reprovadas com animais reprodutores oriundos de granja GLSC, que são granjas que têm são livres de notificação de doenças, né? E estabelecimentos de engorda, eles recebem o mesmo princípio, eles devem ser reprovados com animais que são comprovadamente negativados para a doença de Algésia. Estabelecimentos de criação submetidos a qualquer uma da estratégia, então elas 2 meses após, no segundo e no quarto mês, no caso de criação, elas vão receber novos testes para ver como está o andamento. Se der essas duas sorologias negativas ainda, então a criação continua normalmente. A prevenção ela se dá por isolamento e testes de novos animais, medidas de biosseguridade para evitar a disseminação de fômites, e as propriedades infectadas entram em quarentena para impedir a disseminação a outros animais. E ainda existe a vacinação, só que a vacinação não é comprovadamente eficaz, ela consegue reduzir a disseminação, mas ela não confere imunidade completa ao animal e nem previne infecção latente. A mortalidade e morbidade, então, a questão de mortalidade depende muito da idade do animal. Quanto mais jovem ele for, mais chance de contrair a doença ele tem, sendo que animais de crescimento e terminação têm 1 a 2% de chance, animais suínos desmamados 5 a 10%, 50% de leitões de maternidade e leitões com menos de 2 semanas de idade possuem 100% de chance de contrair o vírus. A morbidade ela é variável, mas ela pode chegar facilmente a 100% porque o vírus ele tem rápida disseminação e o animal ele possui fácil
facilidade de contrair o vírus. Para finalizar então, e para tranquilizar um pouco também, como no Brasil a enfermidade da notificação obrigatória, ela deve ser imediatamente realizada. E com isso, segundo dados da Organização Internacional de Epidemias, a doença esteve ausente no país entre 2006 e 2009, mas a partir do ano de 2009 até 2018 ela teve ocorrência anual. Então a gente possuiu de 2009 até 2018 o vírus presente. E em Santa Catarina, então, a doença ela ocorre no Brasil desde 1912, mas em Santa Catarina ela teve um surto em 1984, que ocorreu inclusive no oeste catarinense, sendo o último caso identificado em 2004. E Santa Catarina também é o único estado que ele é considerado livre da enfermidade devido ao seu rigoroso controle de notificações de doença obrigatória.